Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista da Marcele, onde ela responde às nossas perguntas. Se você, por acaso, não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Vai lá, confere a primeira parte e volta aqui para fechar com chave de ouro. Você vai amar. E se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Bom proveito! Marcele, na conversa que nós tivemos, você me contou que quando você ouviu "Eu te dei a vida, só eu posso tirá-la", foi dito uma coisa a mais também, que eu entendi como relativo a você voltar ou não. Ou eu entendi errado? Não, era assim, não era para você estar aqui. Não era para você estar aqui, né? Só eu te dei a vida, só eu posso tirar. E também me falam assim, ainda não é a sua hora. Por isso que eles não... O que eu entendo, o que eles também entendiam, eles sabiam o que eu tinha ido buscar. Né? Eu falei, eu vou me matar, porque eu falei assim, meu pai morreu, então a única forma de eu estar com ele é morrendo também, então eu vou fazer isso, que quem sabe eu encontro com ele. Então quando eu estava nesse lugar, dava-me a entender que eles sabiam que tinha me motivado a estar lá. E você, no momento que você escutou "Eu te dei a vida, só eu posso tirá-la", eu escutando aqui, me parece uma frase firme, assim, com autoridade. Porém, você diz que nunca se sentiu julgada. Você sentia um acolhimento também nessa frase? Essa frase foi de um amor tão profundo. E ela, assim, é engraçado porque essa frase tem um duplo sentimento nela, né? Ele foi muito imperativo, tipo, como eu quis dizer assim, eu sou Deus, eu que te dou a vida, só eu que tiro. E só que, ao contrário, não foi nesse tom de ordem, foi num tom de amor, como diz assim, filha, como se quisesse dizer assim, tu és minha. Nas entrelinhas, o que tu entende é que assim, eu te dei a vida, só eu que posso tirar. Você é minha, você me pertence, eu sou teu Deus, eu te cuido, eu te amo. Você não vai ficar aqui, não é para você estar aqui, não é a tua hora. Nesse eu te dei a vida, eu te tiro, tudo isso você entende num segundo. E ele fala nos seus ouvidos, na sua mente, ao mesmo tempo com autoridade, mas com uma doçura, com um amor que te constrange. E naquele momento o arrependimento é instantâneo de você estar ali. Eu queria aproveitar, tem muita gente que acompanha o canal há menos tempo, que não está desde o início, óbvio. Houve um relato que foi publicado e que foi retirado a pedido da pessoa, que é óbvio que nós sempre fazemos isso. Se a pessoa não quer mais ter o relato publicado, a gente retira. Então, eu não vou dizer quem é a pessoa, de que sexo, de onde, mas eu quero contar um detalhe ali que eu acho que se soma de uma forma impressionante com o que você contou. Uma pessoa que também resolveu tirar a própria vida, depois de várias coisas que ela viu, essa pessoa viu, ela enxergava tudo o que estava acontecendo à volta dela, depois que ela fez isso. E num certo momento ela foi subindo, ela se viu num espaço totalmente escuro, de repente ela viu uma luz se aproximando dela, ela contou que ela entendeu que não podia olhar para essa luz pelo que ela tinha feito, ela sentiu, ninguém falou para ela, não olhe, não, ela que não quis olhar, achou que não devia olhar, e quando... palavras dela, ela sentiu que era Deus, como se fosse isso, essa luz chegou perto dela e falou a seguinte frase: "Eu te dei a vida, só eu posso tirá-la, agora volte e não erre mais." Óbvio que isso me chamou muito a atenção, é uma situação dramática e bela ao mesmo tempo, mas é impressionante que a frase dita
a ela foi exatamente a frase que você escutou. Pelo menos eu te dei a vida, só eu posso tirá-la. Eu ouvi isso. E que não era para eu estar ali. Alguma coisa assim. Esse não é o seu lugar, ou não era para eu estar ali. Esse relato que eu estou mencionando, ele só ficou 2 semanas, acho que isso, 2 semanas publicado, e há muitos e muitos anos. Eu entendo, porque assim, falar sobre isso é um assunto delicado, é um assunto meio que com um certo tabu também sobre ele, e que as pessoas simplesmente não falam, né? Nem quem está sofrendo desse mal, porque uma coisa eu vou te falar, quem pensa em tirar a própria vida está pensando há tempos, só não te falou. E é isso que eu gostaria que mudasse, sabe? Por que a gente não fala? A gente não fala por vergonha, por medo do julgamento, e esse tabu, isso que impede as pessoas de falar, é uma ajuda necessária, entende? Porque eu tenho certeza que a mesma coisa que eu senti, eu acho que muita gente sente. E eu acho que todo mundo sofre calado. Eu sofri calado. Então, se eu tivesse chegado para alguém, no meu caso aqui, como eu sou imigrante, a minha família não está comigo, né? Minha família já se foi. Mas uma amiga, uma pessoa mais chegada à sua, e você fala assim, olha amiga, eu não ando bem, eu tenho me sentido estranha, tenho tido pensamentos de morte, estou sentindo uma tristeza que eu não sei te explicar, porque é difícil para a pessoa que está doente, sofrendo, falar no assunto, né? Ela tem muito medo de não ser compreendida, de ser julgada, mas é preciso falar sobre isso. É preciso falar. É preciso falar. Não estou bem, eu tenho vontade de morrer. Porque é assim que a gente se sente. E aí, isso gera uma vergonha muito grande para a pessoa. Por quê? Porque você primeiro não entende, você não vence essa vontade. E isso te envergonha. E essa vergonha, muitas vezes, também te impede de pedir ajuda. Você tem vergonha de falar o que você está sentindo, porque você sabe ou acha que o que você está sentindo é errado. Eu não posso sentir isso, eu não posso ter vontade de morrer, eu não posso falar que eu estou sentindo isso, porque as pessoas vão me achar uma imbecil, as pessoas vão me julgar, vão achar que eu estou louca. E muitas vezes a pessoa está doente, está precisando de ajuda. E acho que esse tabu tem que acabar. As pessoas têm que poder falar que não estão bem. E o que você sente? Vontade de morrer. Você fala de tabu e você também traz para a discussão chamemos de um segundo tabu, que é a questão do castigo. Você diz que você não se sentiu julgada, você se sentiu acolhida. Não quer dizer que você não devesse se arrepender do que você fez. Você falou em lei divina da vida. Excelente ponto. Era uma coisa que eu tinha na minha cabeça assim, bom, eu sabia todo o tempo que eu estava fazendo e as consequências que poderiam vir, né? E eu falei, não, tudo bem, se eu puder ver meu pai só um minutinho de novo, vai valer a pena, né? E, bom, tudo bem, eu vou passar o resto da vida, a minha eternidade no inferno. Eu pensava assim, né, vou passar, quem sabe, eu não sei como mas quem sabe dizem que quando a gente morre, a gente vê os nossos antepassados e todo mundo vai estar lá esperando, é isso que eu quero viver. Vai ser rapidinho, mas depois eu vou ter que ir lá pro inferno, porque o que eu estou fazendo é pecado, né? Eu pelo menos eu tinha essa consciência ou essa verdade na minha cabeça, né? Da religião e do que eu achava que era a punição. Depois eu sei que eu vou ser punida porque eu estou fazendo errado. Eu sabia disso, ou eu tinha isso na minha cabeça. E ledo engano, porque não é nada disso. Eu fui para esse lugar, não porque foi um castigo ou fui punida, mas é porque é o lugar, digamos assim, de expurgo. É o lugar que você vai para entender o que está acontecendo com você.
E eu entendi tudo isso. Mas o lugar que você foi, Marcele, foi exatamente o umbral, que é o inferno, o purgatório e tal. Não, não é. O lugar pode ter esse cenário. Pode ser um buraco negro, com almas gritando, com esse barquinho que eu chamo que era o resgatador de almas, que vinha em forma de vulto, sem forma humana, mas que fala contigo telepaticamente. A figura, a imagem dele, num primeiro momento, pode parecer assustadora, ruim ou mal, só porque não tem cor. Mas não foi esse o sentimento que eu passava. O sentimento ali é um momento que você tem que estar com você. Por quê? Porque você tem o livre-arbítrio. Olha o que você fez com o teu livre-arbítrio. E ali foi que eu entendi que a vida é dada por Deus, é uma lei divina, só Ele pode tirar. Mas todo esse entendimento veio de forma meio que sagrada. Em nenhum momento eu fui julgada, condenada, punida, castigada, muito pelo contrário. Todo o sentimento que eu sentia era de compaixão, era de acolhimento e era de amor. Como se esses barquinhos que passam por ali, ficam ali te rodeando o tempo inteiro, louco para que você se arrependa e ele possa te resgatar, ele fica ali, telepaticamente você entende que é o teu momento, é um momento para você. Esse barquinho, ele está ali esperando você se render. Queria falar de um outro tabu, que é essa imagem que muitos falam sobre como é que é quando você vai para esse lugar, como é que são as pessoas que te recebem. Quer dizer, qualquer criança já viu um desenho de um ser vermelho com chifrinho, um tridente. Você relatou uma outra coisa, que você diz que mesmo aquelas sombras, você sentia amor. Elas estavam explicando a você que não era para você estar lá. Elas não estavam, segundo o seu relato, se aproveitando de você estar lá. Já que ela veio, vamos começar a arrancar as unhas dela. Não, nada disso. Então, isso é uma visão, inclusive, surpreendente. É como se, a partir do que você falou, eu poderia interpretar até que é como se aquelas pessoas estivessem ao seu serviço para que você se descobrisse. Ali eu entendi que é um momento que, vamos dizer assim, que um suicida vai estar naquele limbo até o momento dele se desprender de tudo, se arrepender e simplesmente sentir amor. Tem uma outra coisa também que é muito importante falar, que é o seguinte: você tentava sair, você dizia que você tentava como que cavar para cima, né, com as unhas, e que você sentia como se fossem mãos puxando você de volta pelas pernas. Pelo meu tornozelo, parecia que eu sentia mãos assim, ou uma força me puxando para baixo, que não me deixava subir, entendeu? Nesse momento, quando eu sentia essa guerra lá, aqui no mundo material, eles estavam tentando me ressuscitar. Bem, isso é muito interessante, nem era sobre isso que eu ia falar, mas essa ação conjunta que existe nos dois lugares, digamos assim, nos dois mundos. Mas o que eu ia chamar a atenção aqui agora era outra coisa, é que tudo mudou quando você entendeu. E aí, isso me faz pensar em alguns relatos, mas eu aproveito para mais uma vez falar do livro do Dr. Eben Alexander, que é Uma Prova do Céu, porque ele era professor da Universidade de Harvard há 10 anos, neurologista, totalmente cético com relação a qualquer coisa que fosse além da matéria, e quando ele teve essa meningite bacteriana, e ele fica 7 dias em coma, ele passou por lugares que talvez sejam parecidos com os lugares por onde você passou, e imediatamente, tal como na sua história, imediatamente, no momento em que ele mudou e ele entendeu que havia
algo além, e não estamos aqui falando de nada religioso, estamos falando de simplesmente ele entender que a vida não era só isso, que o ceticismo não tinha lugar, na verdade, nas palavras dele, ou na interpretação que eu faço das palavras dele, mas imediatamente, na hora que ele teve essa mudança, uma luz surgiu do alto e veio buscá-lo. Então, ouvindo o relato dele, ouvindo o seu relato, a sensação que dá é que tem um pessoal em algum lugar, tipo, esperando. E aí, vai demorar? Vai demorar para acordar? Não sei. Estou falando de forma brincando, mas é como se eles estivessem só aguardando você mudar para te tirar dali. É como se eles estivessem aguardando a sua conclusão, o seu entendimento. E é exatamente isso. E isso é o tempo de cada um. Por isso que assim, quanto tempo você levou? Eu levei 1 dia. Mas é o tempo de cada um. Falando nisso, no tempo que demorou, como é que você sentia a existência do tempo lá? Não sentia. Não tinha a menor percepção nem de tempo, nem de espaço, nem de, não tinha limite de céu, nem de chão, nem paredes, não tinha dimensões, era um buraco. Você já está falando tanto do tempo quanto do espaço. Você falou que num certo momento você viu o barquinho, o resgatador. Eu pergunto... Só que esse barco, gente, ele vem meio que flutuando. Você não vê, ele não vem nas águas, ele não vem é tudo uma sombra, uma névoa, e fica uma sobreposição de cores pretas, cinzas, menos claros, mais claros, sabe como? E você consegue definir as formas. Mas assim, não era nada muito nítido para mim, não. E você falou em ossos, mas onde é que estavam esses ossos? Também flutuando? É como se fosse um mar daí, né? Onde veio... Só que esse mar a gente chama de mar, mas não tem água. Sabe como? Eu tô descrevendo assim, era um mar de ossos, de crânios, de restos de pessoas mortas, assim, que você vê que você tá... como é que se diz assim? Não é sobrevoando ou se sobrepondo ali, como se fosse um mar, mas não tem água. Lá você se sentia tão senhora de si quanto você se sente aqui? No sentido de eu quero olhar para cá, eu olho, eu quero olhar para lá, eu olho também. Você sentia ter livre-arbítrio como aqui quando você estava lá? Sim. Você sabia que você tinha ido para lá ou a sensação é que você tinha estado lá sempre? Não, eu sabia que eu tinha ido para lá. Se de alguma forma alguém dissesse que lá é a realidade e aqui é o sonho, e veja só, eu não estou me referindo ao lá, aquele primeiro lugar, mas ao lá quando você morre, tá? Se alguém dissesse que lá é a realidade e aqui é sonho, isso faria sentido para você? Não, não. Quando você estava lá, você tinha que tipo de consciência sobre o que tinha acontecido aqui? Toda a consciência. Eu sabia que eu estava lá, eu sabia que eu estava lá por minha causa, que eu que tinha provocado a minha ida até aquele lugar, digamos assim. Eu achava em algum momento que eu tinha morrido, e só que eu como é que eu vou te dizer? Eu achava que eu tinha morrido, mas eu também sabia que não, por causa do que eles me diziam, né? Esse barquinho com esse espírito que está ali te rondando, eu digo que eu denominei como se fossem os barcos que resgatam as almas que estão ali, prontas já para serem levadas dali, né? Já se arrependeram e tal. Como eu fui levada dali também. Quando você, digamos, se arrependeu, usando a sua palavra, você entrou nesse barco? Não. Quando eu me arrependi, eu vi, é muito instantâneo, você sente. É como estalar os dedos, você saiu dali. Só que o que aconteceu? Eu não conseguia sair. E aí é onde vem o quê? Se o meu coração não tivesse voltado, talvez estava sendo difícil no meu corpo físico para eu voltar.
Foi essa a percepção que eu tive, de lógica, assim. Por exemplo, ali eu estava em alma. Nesse plano onde eu não estava com o meu corpo físico, eu estava ali em forma de alma. Minha alma via tudo. Minha alma sentia tudo. Por isso que é nosso deslocamento, você olha, você vê tudo, é como se eu voasse ali dentro, entendeu? Você não se preocupa muito com os sentidos, até porque tudo que você percebe não é falado pela boca, telepaticamente, é na mente que você se comunica, é pela mente que você se comunica. Quem entrava nesse barco? Porque quando você... Ninguém. Eu nunca entrei no barco, ninguém. Eu sei que, eu não lembro bem certo se eram 2 ou 3 formas que tinham no barco, tá? 2 ou 3 formas essas de sombra, eu não lembro se eram 1 ou 2, se eram 2 ou 3. Então por que você chama o barco de resgatador? Porque é ele que vai, ele fica navegando ali no meio desse mar de corpos, de almas, de pessoas que estão ali a passar pelo que eu passei, creio eu, foi essa sensação que eu tive, né? Por isso que alguns te puxam, não te ajudam a sair, outros te ajudam, enfim. Mas é um momento seu, ninguém interfere, ninguém tem a capacidade de interferir no momento do outro, mas esse barquinho está ali a resgatar as almas que estão prontas para saírem dali. Foi dito a você ou você simplesmente sabia disso? Sabia. Não é dito, você sabe, porque a hora que eles passam pelo teu lado, eles olham aqui em você e a comunicação acontece. Como assim? Eles olham, você colocou a mão na testa? Porque é por aqui que você recebe a comunicação. Não sei te explicar, tá? Mas era assim que eu sentia, pela testa. Porque assim, eu tô aqui, a hora que eu olho pra você, testa com testa, eu me comunico com você. Entendeu? Se você tá olhando aqui pra mim, eu tô olhando pra lá, eu não vou conseguir me comunicar com você. Mas a hora que eu botava assim, frente a frente com eles, aí pode ser coisa da minha cabeça, testa com testa, entendeu? Mas foi a sensação que eu senti como se fosse uma antena. Se você tá olhando aqui pra mim e eu tô olhando pra lá, eu tô te vendo, mas eu não vou comunicar, entende? Aí quando você fazia assim, quando eles olhavam assim pra mim, que o barquinho tá ali, tá olhando pra todo mundo. Tá olhando pra todo mundo. Quando ele olhava pra mim, eu sabia que era comigo. E aí eu perguntava, foi o que eu perguntava, cadê meu pai? Cadê minha família? Eu vim aqui para ver os meus, cadê os meus? E não é que eles falam, porque não tinha rosto, não tinha forma, não tem boca. Mas quando eu tô aqui, ó, com você aqui, digamos, testa com testa aqui, e você tá me percebendo que eu tô te interrogando. Cadê a minha família? Eu vim aqui para vê-los, cadê eles? E aí o que eles me passavam telepaticamente era isso. Não era para você estar aqui, onde eles estão, eles não podem vir ter com vocês. Aonde eles estão, a resposta que eles me deram, e tudo assim, olhando para mim. Por isso que eu acho que era testa com testa, entendeu? Aonde eles estão, eles não podem vir aqui falar com você. E aí, o que aconteceu? Quando eu senti essa resposta telepática, eu fiquei com raiva, eu fiquei com ódio, não aceitei. E aí o barco se afastava. Ir embora, entendeu? E ali eu fiquei de novo sozinha na interrogação, perguntando, e as perguntas, as incógnitas é com você mesmo, tipo, aonde eu vim parar? O que eu tô fazendo aqui? Mas cadê a minha família? Que lugar é esse? E aí você começa a olhar pro lado e perceber aonde você se encontra. A sua única comunicação, antes daquela comunicação final que fez você voltar, era com esses vultos que estavam no barco. Era só com eles. E era telepaticamente? Telepaticamente. Quando a voz disse a você, eu te dei a vida, foi da mesma forma telepaticamente? Foi sim, telepaticamente. Mas ali, para eu chegar nesse momento, eu já tinha conversado com esses barquinhos já várias vezes, né? Que eles vão e voltam. Daí passa um tempo, eles voltam. Para ver o quê? Eles estão sempre te monitorando para ver como é que você tá. Pelo menos foi como eu percebi a coisa, tá? Como eu senti o pouco tempo que eu tive ali, o funcionamento do negócio. Até porque eles estão ali a resgatar várias pessoas, não estão ali só para mim. Mas assim, conforme eu ia me rendendo, o que eu percebi, conforme seu coração vai baixando, tipo, tá, eles não podem vir aqui onde eu tô. Então significa que eu tô num lugar, então eu não consegui ir para onde eu queria ir. Eu queria ter ido onde eles estavam, mas se eu não conseguir ir para onde eles estavam, o que eu estou fazendo aqui? Aí você começa a conversar com você mesmo.
O que eu estou fazendo aqui? Mas que lugar é esse? Aí você começa a olhar para os lados, para cima, para baixo, tentar perceber onde você está. E a tua consciência vai te dando a percepção das coisas. Você começa a perceber que você está num lugar escuro, entendeu? Que você só escuta gritos. Você começa a perceber e fala, já sei, me dei mal. Pronto. E agora? Como é que eu faço para voltar daqui? Né? Aí vem o barquinho. Aí conforme você vai se rendendo, poxa, me dei mal, fiz mal. Aí o barquinho aparece de novo. Bem-vindo para vocês na sua direção de novo, entendeu? Aí, quando você olha pro barquinho, é como se você chamasse eles para falar com vocês, entendeu? É uma comunicação meio que assim, que ninguém tá do nada ali, as pessoas estão ali, mas tipo assim, eu olhei pro Cacá, você já me captou. Entendeu? É como se fosse uma coisa assim, é muito instantâneo isso. Mas você me deu a entender que há alguma diferença nessa voz telepática do barco para a final. Qual é? Sim, até porque Deus só veio falar comigo isso quando no meu coração eu já estava arrependida de estar ali, queria sair dali. Isso levou um tempo, né? Porque, digamos assim, a pessoa que está mal, quer morrer, faz o que faz, ela chega ali, ela chegou onde ela queria chegar, né? Então ela vai primeiro ter o choque da realidade, vai perceber que não era bem o lugar que ela imaginava, vai ter a consciência do que ela fez, o que aconteceu, do que agora ela precisa fazer se ela quiser sair dali. Isso é um processo, entendeu? Então o meu foi muito rápido, por acaso. Mas cada um tem o seu tempo. Mas qual a diferença das duas vozes? Não são vozes, não é questão, a diferença não são das vozes, é da presença. É a presença. Eu percebi que a presença de Deus só chegou até mim quando eu já estava rendida, entendeu? Quando eu tinha assim, poxa, eu já entendi que eu nunca deveria ter feito o que eu fiz, já aceitei a morte do meu pai, deixa ele em paz, não queria ter morrido, eu quero viver, não queria estar aqui. E tô arrependida, como é que eu faço para voltar atrás? Quando o meu coração chegou nesse momento emocional, sentimental, de entendimento, de razão e tudo, Deus vem falar contigo. Então, mas eu só queria saber de que forma eu posso criar uma alegoria para isso, digamos assim. Você viu uma luz chegando, não viu nada, só sentiu, só teve um entendimento que você entendeu tudo. Eu não vi luz. Por acaso eu não vi luz. Eu não sei se é porque eu já estava muito cansado, muito fraca também, teve isso. Chegou um momento que eu já estava esgotada, até nesse local mesmo. Eu lembro que eu tentava cavar como se eu tivesse enterrada, sabe? Enterrada viva, debaixo da terra, tudo escuro. Eu lembro que eu tentava cavar e eu não conseguia subir. Eu não conseguia mais, eu não tinha mais força. Durante o momento em que você recebeu aquela mensagem, você se lembra de alguma outra sensação fora estar recebendo a mensagem? No corpo, na sensação do ambiente à sua volta, alguma lembrança? Eu senti, como é que se diz? Aquela dor do luto, ela sumiu totalmente. Eu não sei se você já teve um luto na tua vida, já perdeu alguém que você amava muito, mas, tipo, pai e mãe, acho que são as maiores perdas, né? Então, é como se tivesse uma faca aqui, ó, enfiada no teu coração. A sensação que eu tive foi como se tivesse tirado aquilo, o nó na garganta desapareceu e aquela dor da perda sumiu. Sabe? Então, assim, todo aquele sentimento do luto, eu tive uma cura instantânea. De não sentir mais aquela dor material, carnal, que eu sentia, que me fez tentar contra a própria vida, porque eu não suportava mais conviver com aquilo sumiu. Mas aquilo antecedeu você ouvir ou você ouvir te fez sentir isso? Eu ouvi, fez eu sentir isso. Quando eu ouvi, parece que tudo fez sentido e foi assim, instantâneo. Eu tirei a vida, só eu tirei a vida, só eu posso tirar. E foi tudo numa questão assim, contar até acabou. Foi num segundo, isso apareceu, eu tirei a vida, só eu posso tirar. E eu lembro que eu entendi tudo, senti aquele amor, aquele conforto, fiz assim, ó, e me empurraram. Foi tudo junto isso, foi tudo concomitante. Falando eu não consigo votar. Você teve 3 paradas cardíacas. Você comentou ao longo do seu relato
que me deu a impressão de que você, logo que teve a primeira parada cardíaca, você sabia que você estava tendo uma experiência? Sim, foi logo na primeira, porque eu lembro que, como que aconteceu que eu percebi que eu na verdade, achei que eu tivesse morrido. Porque eu não, é muito rápido isso. Mas eu lembro de eu ver o meu corpo caído na cama, assim, ó, caindo, e eu tive a sensação. Eu não lembro de ter tido bem a visão, mas você sente como se... E a sensação é como se você estivesse vendo, né? A sensação de algo saindo de dentro de mim, assim, e eu já acordei, digamos assim, já me transportei para esse lugar escuro, um breu total. Me deu a impressão de que você comentou que você voltou a ter uma visão desse lugar quando você estava em coma, não sei. A pergunta que eu faço é a seguinte: você teve 3 paradas cardíacas e você em seguida ficou um dia em coma. Você, em algum momento, você teve algum tipo de volta a esta realidade? Tipo, foi em capítulos a sua EQM ou foi uma só? Foi uma só. Em nenhum momento eu tive uma EQM que eu fui e fiquei. Eu só voltei quando eu saí do coma. Quando eu acordei mesmo. E eu não vi, durante a minha EQM, eu não tive nenhuma visão do que estava acontecendo comigo aqui no mundo material. Tipo, eu não tive a visão de ver médicos me ressuscitando, me medicando, me entubando. Eu não vi nada, eu não tive visão do pronto-socorro, nada. Eu não vi o mundo material aqui. Eu só vi aquela sensação, quando meu corpo caiu na cama, pum, eu vi como se... sabe a alma sai do corpo? Mas foi mais uma sensação do que visão. Isso é levado. Automaticamente ali eu pensei, morri. Você deu a entender para mim que o sonho que você teve com seu pai foi como se fosse um presente. Foi. Foi porque, assim, o sonho foi exatamente a despedida que eu queria ter tido, né? Eu lembro que a gente não lembra tudo que a gente sonha, né? Mas eu lembro que depois desse sonho... eu nunca mais senti tristeza pela perda do meu pai, e eu sinto ele constantemente do meu lado. Não do meu lado, assim, que as pessoas que partiram e que a gente tem uma conexão de vida, de alma, elas estão sempre nos vigiando, nos cuidando. Há um entendimento que eu tive do outro plano também, que assim, a gente morre e vai para uma outra dimensão. Nossa alma vai para uma outra dimensão. Não acredito que exista inferno, nem purgatório, nem fim. Acredito que a gente reencarna. Acredito que as pessoas da nossa ligação de alma ou estão no outro plano, sempre tentando nos ajudar, nos auxiliar. Entendeu? Isso eu vi claramente. Você sente que existe algum tipo de organização do lado de lá? Uhum, existe. E que tem níveis de momentos, por exemplo, tem momentos em que as pessoas que já partiram, quando elas partem, né, tem momentos que elas também são recebidas, são tratadas e tal, até elas chegarem no momento em que elas podem estar prontas, digamos assim, para se comunicar novamente com esse planeta, com essa dimensão, para oferecer algum tipo de auxílio, né, para enviar energias boas e tal. Não sei como funciona isso, mas essa percepção eu tive muito, muito nítida. Você foi para um lugar que, digamos assim, não era um paraíso de início. Não. Você, quando saiu de lá, você não fez uma baldeação no paraíso, você veio direto para cá. Não me deixaram. Isso eu entendi, que tem gente que tem permissão e tem gente que não. Mas é uma permissão? Essa é a palavra? Eu acho que sim. O que eu senti, eu acho que sim. Ou talvez... Necessidade, maturidade, exatamente. Eu acho que Deus revela aquilo que você precisa saber naquele momento por alguma razão. Então, isso também me toca numa espécie de... podemos até chamar de tabu. Algumas pessoas comentam sobre EQM boa e EQM má. Aí
Algumas pessoas já me falaram, tanto em relatos como fora deles, como se, na verdade, não existe EQM ruim. É como se você vai ter a aula que você precisa naquele momento. Então, tudo que é feito, mesmo eventualmente avaliado por quem está fora da história como sendo algo negativo, para a pessoa que está passando por aquilo, não seria negativo, porque é o que a pessoa estava precisando passar para aprender o que ela precisava aprender. Ouvindo o seu relato, isso me vem à memória. Isso faz sentido mesmo para você? Eu também tive esse entendimento, sabe? Eu entendi assim, olha, não era a minha hora. Eu acho que a gente tem a hora, o destino, né, de cada um, ele tá meio que traçado. Eu acho que Deus rege todas as coisas, isso não tenho mais dúvida. E eu cometi um ato num momento de um surto, de depressão, num desespero, num momento de completo desequilíbrio emocional, mental, e que, se for realmente parar para me perguntar, eu nunca quis morrer, entende? Se fosse mesmo me perguntar, eu queria que aquela dor que eu estava sentindo acabasse. Eu não suportava mais a dor que eu estava sentindo. Uma pergunta que normalmente eu faço às pessoas: se você sentiu algum tipo de pertencimento, não àquele lugar específico, mas um pertencimento ao lado de lá, como se lá fosse a origem em relação ao que vivemos aqui. Não senti isso. Eu senti mesmo o pertencimento de Deus, de ser filha de Deus, isso sim. A hora que ele fala, só eu te dei a vida, só eu posso tirar, que eu volto, eu me senti assim, nas entrelinhas, a mensagem que eu entendimento tu és minha. Eu me sentia muito sozinha com a perda do meu pai. O meu sentimento foi de, como é que se diz assim, como meu pai era tudo para mim, eu fiquei meio perdida na vida, me senti sozinha no mundo. Então, ouvindo isso, você tem aquele conforto de saber que você jamais está sozinha, né? Que Deus te fez, te criou, Ele é teu pai e tudo. Essa experiência EQM de ser boa, ser ruim, eu não acredito em juízo de valor. EQM é EQM. Só tem uma EQM quem precisa passar por isso, porque está diante do seu momento de vida, diante de um desafio muito grande, seja doença, seja uma perda, seja um desafio, qualquer ele que for, que te leve a viver uma EQM, para um crescimento seu, para um entendimento seu, para que você continue a sua jornada e a sua missão. Você explicou bem como é que foi o desenrolar do seu raciocínio quando você chegou lá. Eu pergunto se, de alguma forma, lá você sentia ter uma maior clareza de pensamento sobre o que você era, sobre o que as coisas são. Eu não senti isso na sua explicação. Parecia que você estava aqui, assim, com a mesma capacidade de raciocínio que você tem aqui, só que você estava lá. Então, as suas conclusões contaram com a sua capacidade que você já tem aqui. Foi isso? Foi. Não tive nada extrasensorial, não tive. Aí eu pergunto, quando você voltou? Ok, já está em casa, de volta. A partir de então, os seus sentidos mudaram? Mas deixa eu explicar um pouco sobre o que eu quero dizer com isso. Você passou a ter uma sensibilidade maior com relação a quem se aproxima de você perceber a intenção dessa pessoa? Tanto que às vezes parece que eu até sei o que a pessoa está pensando. É estranho, isso sim, isso veio. Uma sensibilidade extra normal, sim. Às vezes me dá vontade de pensar de que essa sensibilidade aumentada, que é relatada por tantos, seria como que um resquício de uma atividade de comunicação que você tinha no lado de lá, quando ela era praticamente por telepatia. Eu acho que sim. Então, assim, eu não vou entrar em religião, mas os espiritistas chamam isso de mediunidade, né? Então, digamos, acho que todos somos, né? A mediunidade é a sua glândula pineal, acho eu. Mas sim, dentro...
a minha sensibilidade, a minha percepção, telepaticamente, acho que aumentou. Porque eu acho que todos nós temos. Eu entendi que a comunicação telepática é algo que a humanidade vai atingir em algum momento. Ou que nós já temos essa comunicação por telepatia. Só que nesse plano material, talvez a gente não consiga desenvolver muito bem, ou não chegamos nesse patamar. Você falou que nós já temos. Isso me faz lembrar o relato da Érica Guarnieri, quando eu perguntei sobre isso para ela, e ela respondeu que, Carlos, na verdade é como se nós já tivéssemos tudo isso, nós só não olhamos para isso. Exatamente. A gente já tem tudo isso, porque isso, eu entendi isso que você falou, a gente chega lá, eu tenho outras sensações, parece, não, é igual, a nossa capacidade mental e tal é igual. Mas chega lá, a gente parece que o cérebro funciona diferente. Sim, mas esse mesmo cérebro que a gente tem aqui, ele poderia funcionar aqui da mesma maneira. Pelo menos foi a percepção que eu tive. Não é porque eu tô lá que eu tive poderes especiais, não. Eu poderia ter essa mesma capacidade telepática aqui. Sim, acho que todos nós temos isso. A gente só não sabe como usar. Fora essa sensibilidade aumentada que está além dos 5 sentidos, nos 5 sentidos conhecidos nossos físicos, algo mudou? Assim, eu não vou dizer que eu virei adivinha, mas assim, às vezes eu já sei, até eu consigo prever coisas que vão acontecer, sabe? Como você fica mais atenta, mais sensitiva, mais perceptiva, ou talvez seja mais atenta às coisas que a gente antes não se atentava. Então, você se previne mais. Sim, a forma como você enxerga o mundo muda. E a explicação, eu não acredito que venha de coisas sobrenaturais ou poderes paranormais, não. Eu acredito só que é uma evolução mesmo, sabe? E essa conversa de telepatia, o Carlos acho que vai concordar comigo, já deve ter passado por isso, conforme a gente vai amadurecendo, né, na vida e abrindo a nossa mente, eu tenho certeza que tem algumas pessoas no seu círculo de convívio que você consegue se comunicar por telepatia. Eu tenho certeza que todo ser humano já teve uma experiência assim na vida, seja com o marido, com o filho, eu tinha muito isso com meu pai. Meu pai pensava e eu falava, e a gente nem tinha combinado. Olha, eu lamento informar você que infelizmente eu nunca tive isso. Nunca teve? Nunca. Gente, eu tenho isso muito, com muita gente. E adivinhar o que o outro não é adivinhar, mas é perceber o que o outro está pensando. Engraçado. Então eu achava que isso era de todo mundo. Mas eu tenho isso muito forte comigo. Se eu parar aqui, Carlos, e ficar conversando com você, olhando bem no seu terceiro olho, bem concentrado, a gente está em tecnologia. Eu consigo sentir o que você quer falar, o que você quer pensar, consigo. Você tinha isso antes da sua EQM? Também, agora ficou mais forte ainda. Você falou sobre sonho, você sonhou com seu pai. Veja só, eu olho para o sonho e falo, mas o que é o sonho? Nós costumamos olhar para o sonho e pensar, isso é uma atividade cerebral caótica que tem enquanto eu estou dormindo. Mas depois de tantos relatos que eu recebi até hoje, fica complicado pensar dessa forma. Eu não acredito nisso, eu acredito que sonhos pode ser sim comunicações com outras dimensões também. Pessoas em relatos, pessoas que passaram por EQM, dizem que o sonho é o momento em que você recebe instruções, inclusive. Exatamente. E tem gente que fala que durante a noite vai trabalhar em algum lugar, você sente isso? Olha, eu já tive sonhos, Carlos, que eu viajei o mundo. Eu já tive sonhos que parece que eu fui para o Brasil, tive com amigos, voltei. Eu tive sonhos quando meu pai era vivo, que eu ia para casa, visitava ele, eu via ele dormindo. E você ouve vozes hoje? Não, assim, ouvir vozes, não. Acho que a voz que eu escuto é a minha intuição. Tá, mas você sente como sendo de fora? Tipo, olha, não vai por aqui, por exemplo? Tenho muito isso. Ao longo da minha vida sempre tive, mesmo antes da EQM. Hoje eu tenho, assim, eu acho que eu estou mais aguçada. Eu não sei, eu não digo, Carlos, que tenha sido pela EQM em si, tá? Mas pela maturidade que tudo isso me trouxe, entende? E
Eu percebo que isso não é uma questão de você se evoluir, mas isso é uma questão de você estar atento. Até se você perceber, eu vejo isso nas gerações que estão vindo agora. Se pegar as crianças hoje de 1 aninho, 2 aninhos, elas estão muito ligadas a tudo. Elas são antenas com sensores que conseguem captar tudo isso que a gente está conversando aqui agora espontaneamente, naturalmente. Então eu acredito que é para isso que a gente caminha. O ser humano tem capacidade de se comunicar por telepatia. E se a gente se atentar e exercitar isso, a gente consegue. Qualquer um consegue. De alguma forma, você diria que essa porta com esse lado de lá permanece aberta ou entreaberta? Sim, por acaso, depois da CQM, eu não sei, assim, é meio estranho falar, mas sim, muitas coisas, eu fiquei muito mais conectada com o lado de lá. Como eu já tenho todos os meus avós, meus pais, todos já faleceram, né, eu fiquei órfã, como se fosse assim, é como se eu conversasse com eles por telepatia, muitas vezes. Quando eu vou fazer uma decisão na minha vida, ou quando eu quero fazer alguma coisa, isso acho que é uma coisa não da EQM nem nada, isso acho que é uma coisa de crença de cada um, né? Mas ficou muito mais forte depois da EQM, sim. Tipo, eu converso com meu pai como se ele estivesse vivo aqui comigo, e pai, me aconselha aí, pai, eu vou dormir. Você no sonho fala comigo. E assim, às vezes, desde esse sonho para cá, eu tive mais uns 2 ou 3 sonhos com meu pai. Eu nunca tinha sonhado com a minha mãe, e eu sonhei com a minha mãe. E esses sonhos eles são significativos, fariam você pensar que estão além daquele sonho que a gente não vê nada de especial neles? Durante esse sonho, a sensação que eu tenho é como se eu me transportasse para a dimensão que eles se encontram, e lá eu consigo abraçar, beijar, sentir cheiro, perfume, sempre num campo de flores e tal. E isso que é legal, porque esse paraíso que a gente idealiza, o céu, o paraíso, pelo menos a percepção que eu tive desses mundos, e existem os níveis, tá? Existem níveis, eu vi quando eu estava subindo, você consegue dar uma espiadinha e é tudo muito rápido, é tudo flashes de segundos, mas sim, existem níveis, tá? Digamos, como eu cheguei naquele lugar da forma que eu cheguei, para eu sair daquele nível, né? Digamos, se eu tivesse morrido, teria que acontecer tudo isso que aconteceu: o perdão, o arrependimento, a aceitação, o amor incondicional, para você ir tendo a própria tua cura, né? A autocura dessa dor, dessa tristeza, para você ir evoluindo, e aí você vai para uma outra dimensão. E até o ponto que eu entendi das alminhas do barquinho, isso são percepções muito telepáticas, sensoriais, de você ver o ambiente, de você perceber como tudo aquilo trabalha. Mas espera um pouquinho, você então acabou de nos falar que você viu alguma coisa entre lá e a sua volta para cá. Você vê, sabe aquela hora que eu estava cavando, tentando cavar? Porque, assim, não tem realidades, não existe muitas realidades, as realidades só a gente cria. O que eu percebi era da minha imaginação. É isso que o filme, pelo menos para mim, O Amor Além da Vida, me confirmou o meu entendimento. Os paraísos são na nossa mente, né? Ou pelo menos no momento que eu estava. Quando eu estava tentando cavar para sair dali, eu entendi que eu estava morta, eu tinha que sair. Na nossa cabeça, materialmente, quando alguém morre, a gente enterra. Mas isso não significa que lá onde eu estava debaixo da terra, cavar isso e aquilo, você entendeu? Mas na minha cabeça, eu tinha que cavar para sair. Mas você falou que você viu diferentes níveis. O que você viu? Quando você está saindo daquele... Porque parece que tem um portal, sabe, Carlos? Na hora que eu fui, eu não vi, não. Que foi muito rápido. Mas, assim, tem um portal. Sabe esses desenhos? Lembra do... Eu vou te descrever uns desenhos. Que quando davam os poderes mágicos, vinham tipo um furacão na tela e abria um portal. É tipo isso. Mas você viu na hora de voltar. Só na hora de voltar, a hora que me empurraram... Aí vem, como se fosse mágico, né? Mas você não viu níveis, você falou como se você tivesse visto níveis aqui, assim. É porque a hora que você que me empurram, como é que eu vou te passar? Que eu passo por esse portal, né? Você consegue, digamos assim, ter aquela visão... Periférica.
de tudo, e você vê que aquilo é um mundo, e que tem... eu nem sei descrever direito o que eu vi, porque foi muito rápido. E na mesma hora que eu olhei para cima, então eu nem vi direito. Mas me deu a percepção dos níveis, entendeu? E você, agora que você falou como se fosse uma visão total, você tinha uma visão para todas as direções ao mesmo tempo lá? Tinha. Você consegue ver todos os lados, tudo, embaixo, em cima, tudo. E parece até como que você se movimenta. Tipo assim, eu quero ir lá. Você vai. A sensação é que você vai voando, mas não é nem voando, nem andando, nem sei dizer como é que você vai. Não sei se a gente se move por telepatia também, mas é estranho, era estranho. Você nos contou coisas muito profundas, maravilhosas, valiosas. Eu queria saber o que você pensa disso tudo como sendo uma essência para nós termos no nosso coração, quando nós todos temos que lidar hoje com um mundo que está tão conturbado e tão cheio de desafios. Qual é a sua mensagem para todos nós? Nossa, é forte isso, hein? Responsabilidade. Mas assim, eu acho que eu tive uma segunda chance, tanto de estar aqui de novo contando essa história e falando. E o mais importante mesmo é assim, é o amor. A vida é muito preciosa, né? A gente não tem noção do que é estar vivo, acho. A gente meio que banaliza a vida por estar aqui dia a dia e não damos perdemos talvez o real sentido de estar vivo. E nessa experiência, assim, eu recuperei isso. E o que mais vale a pena, assim, o que mais hoje me dá gana de estar viva e de estar aqui é amar ao próximo, é fazer o melhor que eu puder por mim, para mim e para o próximo, com muito amor. Até essa entrevista aqui hoje, para deixar essa mensagem, né? O amor de Deus por nós, ele é tão infinito, ele é tão incondicional, que mesmo no seu pior momento, como uma experiência como essa, que te leva a uma experiência de quase morte por uma tentativa de acabar com tudo, eu renasci. E o que me fez entender e renascer e querer estar aqui de novo foi esse amor que Deus despertou de novo, sabe? De dizer assim, só eu te dei a vida, só eu posso tirar. Tu és minha, todos nós somos dele. Todos nós. Então, cuidarmos uns dos outros, sabe? Amarmos uns aos outros. Amar a si próprio, né? E também esse amor foi o que me machucou, né? Quando eu perdi uma pessoa que eu amava, aconteceu tudo isso. Mas a grande mensagem, né? O amor incondicional, ele também tem que deixar ir, né? Você continua amando. O amor, ele continua, ele não morre, ele continua. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com os amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega um vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?